palavra de Deus diz, em Efésios 3, a partir do versículo 16: Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, te rendemos graças, Senhor, te rendemos glória. Te pedimos, Senhor, uma bênção especial para essa manhã, que o Senhor esteja, Senhor, sendo sentido por cada um que está nesse lugar e que ainda vai chegar, Senhor. Que nada, Senhor, nada nos atrapalhe a receber a porção que o Senhor tem para cada um de nós aqui hoje, Senhor. Que cada um de nós aqui, Senhor, a palavra que me vem hoje é banquete. Amém. Banquete, Senhor, que a gente possa sentar à tua mesa hoje, Senhor, e desfrutar do teu banquete, Senhor. Que a gente possa, em nome de Jesus, Senhor, tomar a nossa porção. Eu não sei quem vai pregar, o que vai ser pregado, Senhor, mas eu tenho certeza, Senhor, que tem uma palavra para cada um de nós. Todos nós seremos abençoados, Senhor. Que nenhum problema, Senhor, nenhuma reclamação, nenhuma doença, Senhor, nada do que está lá fora possa nos impedir de receber essa porção hoje, Senhor. Fala a cada um de nós, abençoa aquele que vai pregar a tua palavra, Senhor, para que ele seja usado por ti poderosamente, Senhor, para levar a cada um de nós a tua palavra que é a palavra de vida eterna, é a palavra, Senhor, é o alimento que verdadeiramente nos alimenta. Amém. Que a gente possa se alimentar desse banquete hoje, é o que eu oro. Eu te agradeço já pelo que viveremos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Paz do Senhor. Pastora, a vontade que eu tive foi de pedir para todo mundo sentar aqui à volta e a gente compartilhar a palavra de Deus. Eu vou pedir para o Léo voltar lá no primeiro cântico, primeiro louvor, se a Ju puder ajudar também, o Lucas a projetar, porque esse louvor é muito antigo, é bem antigo, é lá dos anos 80, acampamento de igreja, e eu me senti como se eu estivesse lá, sabe, dos meus 16, 18 anos, no acampamento de igreja, cantando essa música. E aí quando a pastora Flavinha chamou a gente para ficar aqui em volta, eu me lembrei de como era gostoso esse momento de comunhão, informal, né? Informal no sentido da expressão diante de Deus, sem amarras, sem prisões, né? E eu acho que quando a gente é mais novo, é adolescente, a gente se expressa com mais facilidade, a gente vai crescendo e vai se enchendo de amarras, de religiosidade. E eu acho que o ambiente de igreja, graças a Deus aqui, né, tem sido diferente, mas o ambiente de igreja às vezes prende as pessoas. Parece que você está no lugar onde se expressar na presença de Deus é algo até censurado, né? Está falando alto demais, está cantando desafinado, falou um aleluia, um amém fora do tom. E acho que não é para ser assim, né? A gente tem que ter a liberdade na casa do Senhor. E esse cântico, sai aí, Léo. Como é que é? Puxa aí. Não vou cantar não, tá, gente? Relaxa. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero
Pai, eu te peço nessa manhã, Senhor Deus, que isso fale aos nossos corações de uma maneira sobrenatural, talvez como o Senhor ainda nem tenha falado aqui nas nossas gerações. Pai, que o Senhor nos entregue a mensagem completa, porque o começo a gente já recebeu, Pai. É um chamado ao arrependimento, um chamado à volta, ao retorno, um chamado à busca, a Tua presença, Senhor Deus, pelo único e vivo caminho que é o Teu Filho Jesus. E eu te peço, Pai, humildemente, que os textos que serão lidos sejam apenas a confirmação daquilo que nós já recebemos pelos louvores entoados nessa manhã. Pai, te peço que o Teu Santo Espírito quebrante corações, que haja transformação, que haja conversão, que haja quebrantamento, que as Tuas promessas se cumpram nessa manhã, promessas vivas reveladas na Tua palavra, Pai. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu e o pastor Rodrigo, essa semana, praticamente a gente não teve tempo de conversar, e nem com a pastora Flavinha. Foi uma semana muito corrida para os dois lados, né? E uma semana atribulada, uma semana de lutas, uma semana desafiadora, eu diria. E quando o pastor Rodrigo pediu que eu trouxesse a palavra nessa manhã, eu preciso dizer que ele não direcionou nenhum texto, nenhum versículo, nenhuma mensagem específica. E eu agradeço a Deus por isso, pela liberdade que o Espírito dá a nós nos prepararmos de acordo com aquilo que Ele coloca no nosso coração. E quando também não tinha conhecimento das músicas que seriam cantadas, dos louvores que seriam entoados, mas eu podia dizer para vocês que se eu pegasse a transparência dos textos, das letras, das músicas que nós cantamos hoje de manhã, né, e transformasse isso na pregação, já seria exatamente o roteiro daquilo que eu preparei para amanhã de hoje. Nós cantamos o último hino, a casa está... Se o senhor não estiver, né, presente na casa, não adianta nada nós estarmos presentes aqui, ela estará vazia se Jesus não se fizer presente. Nós cantamos aqui a respeito de arrependimento, de voltar ao primeiro amor. Nós cantamos aqui sobre a luta contra o pecado, e o mal que a gente não quer é o que a gente faz, e o bem que a gente deseja, dele a gente se distancia. E, na verdade, esse é o centro da mensagem que eu quero trazer pela manhã, e, na verdade, é um compartilhar daquilo que eu li, daquilo que eu estudei desde quarta-feira para cá, e eu queria trazer para a igreja. Nós estamos falando aqui da presença de Deus, de adentrar a presença de Deus, de usufruir da comunhão com Deus, mas isso não acontece se antes não tiver um arrependimento. O arrependimento é o caminho para nós chegarmos e termos a presença de Deus na sua plenitude. Eu fico imaginando, e aí parte do meu estudo vai nos levar a falar sobre dois reis importantes na história de Israel, que foi o rei Davi e o rei Salomão. E eu fico imaginando o rei Salomão, para quem não sabe, teve a incumbência de construir o templo, que seria a habitação de Deus, e a palavra de Deus narra com tanta precisão os detalhes, a riqueza, a suntuosidade que Salomão fez ou que buscou para construir o templo com aquilo que havia de melhor naquela época. Desde a madeira que foi utilizada, ouro, prata, bronze, Salomão não poupou nem a riqueza, nem o trabalho do seu povo, nem toda a capacidade que tinha o reino para construir o melhor templo que podia naquela época. Tanto é que até os dias de hoje, né, não há registro de um templo tão magnífico, tão importante na centralidade da história da religião mundial do que o Templo de Salomão. Ele investiu praticamente todos os recursos de um reino, toda a capacidade de um povo para construir esse templo. Era algo que estava muito acima, muito além daquilo que naquela época podia ser conhecido. Eu fico pensando, a expectativa para a inauguração do templo, se depois de todo esse esforço, o templo tivesse ficado vazio. Se não tivesse havido o que aconteceu, que foi Deus se fazer presente e a glória dele enchia aquele templo. Imaginem só, depois de tanto sacrifício, depois de tantas promessas, se aquele templo tivesse ficado vazio. Se não tivesse havido a presença de Deus. Não estou falando só da vergonha, estou falando da ausência da presença de Deus no meio de um povo. E há um trilho, um caminho que a gente precisa entender
está diretamente vinculada à plenitude, à presença de Deus no templo e nas nossas vidas. E o caminho é exatamente o arrependimento. Não há outra forma, se não for o quebrantamento, se não for o derramar diante da presença de Deus. Mas por que às vezes a gente não entende isso? Talvez em razão de onde está o desejo do nosso coração. O tema da mensagem que eu tinha escrito e salvo no computador a primeira vez era o arrependimento eficaz. Mas eu achei o termo muito jurídico, né? Ou talvez a ênfase no arrependimento. Aí eu falei assim, não, vou mudar o título da pregação, aí eu coloquei o maior desejo de todos. Aí começaram os louvores e tudo mais, e eu pensei, não, devia ter mantido o arrependimento eficaz. Porque o maior desejo de todos que nós devemos ter, deve ser estar na presença de Deus. Não pode ter dentro do teu coração outro desejo mais importante do que estar na presença do Senhor. Não interessa o problema que você está vivendo hoje. Não interessam os desejos que você tem no teu coração de prosperidade, de sucesso, de felicidade, embora todos eles sejam legítimos. Nenhum deles pode ser maior do que o desejo de estar na presença de Deus. Esse deve ser o motor, esse deve ser o estímulo, essa deve ser a razão pela qual você levanta todos os dias. Esse é o motivo pelo qual os ares entram nos teus pulmões, é o motivo pelo teu coração bater, é o motivo pelo qual você caminha na face da terra, do nascimento até a morte. Tem que ser buscar a presença do Senhor. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus que nos diz isso. Porque isso significa fazer, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, e as demais virão depois. O problema é que quando a gente inverte essa perspectiva e passa a colocar outros objetivos como sendo os principais, nós erramos o alvo. A gente deixa de caminhar em direção a Deus. A gente deixa de caminhar em direção à presença dEle. E a gente toma outros rumos. E errar o alvo é um dos conceitos mais comuns que a gente traduz para dizer pecado. É quando o seu objetivo não é buscar a presença de Deus. E por que Davi e Salomão são importantes dentro dessa história? E qual é o ensinamento que eles nos trazem? Porque tanto Davi quanto Salomão tinham um desejo comum, que era a plenitude da comunhão com Deus, ou a habitação de Deus no templo. Eu quero ler alguns textos com vocês, para vocês entenderem, né, o que é que eu estou querendo dizer com essas palavras. E o primeiro deles é lá em Salmos 27, versículo 4. Vejam só o que o rei Davi diz. E eu vou usar aqui mais de um salmo nessa explanação. Diz só Davi: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi foi um rei que teve praticamente tudo que um homem pode querer na face da terra. Ele queria tantas coisas que ele teve tudo que queria. Muitas delas nem eram o desejo de Deus para a vida dele. Davi é um personagem controverso, sob o ponto de vista do seu comportamento ético, do seu comportamento social. Davi foi um homem que, embora tenha tido de Deus muitas bênçãos, ter tido um reino próspero, ter tido sucesso nas batalhas que ele empreendeu, foi um homem que caiu muitas vezes. Davi não se pode dizer que é o melhor exemplo de pai, né? Ele teve filhos com mais de uma esposa, isso gerou dentro da casa dele problemas sérios de disputa, inclusive depois da sua morte. Davi foi um homem que, além de homicídio, cometeu adultério. Davi era um homem que carregava sangue em suas mãos, mas Davi era um homem que conhecia muito bem qual era o caminho do arrependimento. A grande virtude, e que colocou ele aqui nesse nível de importância, não foi pelos seus grandes feitos militares, foi da sua capacidade de se arrepender e ensinar para nós como é que é um arrependimento de verdade, aquele que de fato move o coração de Deus. Mas ele, no final, reconheceu que uma coisa ele pedia a Deus. Isso significa o quê? Que ele não colocou as vitórias militares, os prazeres, né, que ele tinha, nem nenhuma outra coisa à frente, além de buscar a presença do Senhor. E ele diz: e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E olha só, para quê?
Para quê? Por que Davi queria morar na casa do Senhor? Contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Davi sabia da profundidade e da eternidade que tinha a presença e a comunhão de Deus. Contemplar a beleza significa adoração. Significa colocar Deus no lugar que Ele deve estar nos nossos corações, a quem nós adoramos. Adorar a Deus é isso, é você contemplar, é você não se cansar, é estar diante da beleza do Senhor, do absoluto, do eterno, do todo-poderoso, aquele que salva, cura, liberta e não se cansar. É você usufruir da presença hoje e querer mais depois, e querer mais amanhã, e achar que nunca é suficiente aquilo que você recebeu dele, e você querer sempre mais. Contemplar a beleza do Senhor é entender que não existe nada mais belo no mundo que possa distrair os seus olhares ou a sua intenção, e entender que ele é o começo e o fim de todas as coisas. Contemplar e adorar ao Senhor é entender que nada é mais importante, digno do seu esforço, da sua busca, do seu desejo, que não seja estar na sua presença. Tanto é que Davi fala, eu não quero saber de mais nada, eu quero buscar a presença dele, e o farei todos os dias da minha vida para poder contemplar a tua beleza. Há um cântico que nós já cantamos aqui, quem já esteve no Santo dos Santos, em outro lugar não deseja estar, porque quem contemplou a beleza do Senhor, ele simplesmente não vê outra beleza no mundo, a não ser aquela que ele reflete em nossas vidas. E a meditação no tempo significa dizer, pode voltar para o 4, significa dizer o seguinte, a minha fonte de conhecimento, de aprendizado, estar na presença de Deus. É ali que eu vou aprender as coisas da vida. É ali que eu vou aprender de onde eu vim, para onde eu vou. É ali que eu vou entender as coisas da natureza, as coisas humanas, as coisas terrenas e as coisas celestiais. O aprendizado da meditação no tempo significa dizer o seguinte, a adoração não é simplesmente algo passivo em que você contempla o Senhor. É algo que, através do relacionamento, você aprende mais. E aprende mais de quê? Aprende mais dele. Tudo o que a gente recebeu aqui, toda a Escritura que nos foi revelada, tem uma única razão: permitir a nós aprender mais de Deus. E Davi soube disso através do caminho talvez mais penoso, que foi do pecado, da derrota, da dor, do sofrimento. Mas ainda assim, ele não abriu mão desse desejo de estar na presença do Senhor. E talvez muito do que a gente não sabe a respeito de Deus é porque nós não temos alimentado esse desejo no coração. Porque se de fato nós tivéssemos isso como objetivo de vida, nós estaríamos experimentando aquilo que Davi experimentou, que Salomão experimentou, que Moisés experimentou e que em Pentecostes, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, também a igreja experimentou. Mas sem esse desejo, nós não vamos sair do lugar, porque a gente vai estar sempre colocando outros desejos como sendo motivo da nossa vida. E eu fico pensando a respeito disso, não tem como não falar sobre isso. Quantas pessoas buscam a igreja, quantas pessoas buscam o evangelho e quantas pessoas buscam uma aparente presença de Deus para resolver os seus problemas e os seus desejos pessoais e individuais. Ah, eu vou na igreja por quê? Não, porque eu estou atrás de uma bênção. Ok. Que bênção é essa? Não, eu quero passar um concurso. Não, eu quero passar numa prova. Não, eu quero ficar livre das minhas dívidas. Não, eu quero uma cura. Não, eu quero isso, então eu vou lá na igreja. Então você vai lá na igreja, beleza. 7 semanas, 3 semanas, né? Campanha disso, campanha daquilo. Tá, mas, ok. Mas e o desejo de buscar a presença do Senhor para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo? Onde é que está esse desejo? Onde é que está esse desejo acima de todas as coisas? Mesmo que você não consiga um emprego, mesmo que você não consiga pagar a dívida, mesmo que você não consiga a cura, mesmo que você tenha as perdas que todo ser humano tem quando caminha nessa face da terra, o seu desejo continua sendo de contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo? Ou o seu desejo muda de acordo com as circunstâncias? Ou o seu desejo muda de acordo com os abraços e os afagos que você recebe daqueles que te prometem, mas muitas vezes entregam um evangelho que não é o evangelho verdadeiro? Porque o evangelho verdadeiro diz o seguinte: se você quiser isso, você terá. Mas o caminho é o arrependimento. Não tem outro caminho. Não tem atalho. Não tem campanha. Não tem sacrifício que você possa oferecer, pessoal, individual ou coletivo,
que desvie do arrependimento para chegar na presença do Senhor. E não sou eu que estou dizendo isso, digo mais uma vez, é a palavra de Deus. Jesus disse isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele sabia o que era necessário do arrependimento. Ele sabia que o caminho que ele abriu na cruz para que nós chegássemos à presença de Deus passava pelo arrependimento. Não é uma coisa simples, é uma coisa profunda. Porque o arrependimento significa você olhar para dentro de você, como a pastora Flavinha disse aqui, né? E vasculhar tudo que você tem de dentro, de bom e de ruim. Colocar diante de Deus e falar assim: tira o que não te agrada. Tirar o que não te agrada significa colocar diante de Deus aqueles desejos e sentimentos que nós reputamos como legítimos, que a gente acha mais do que justificado, que no nosso padrão ético e de justiça está mais do que dentro do centro da vontade de Deus. Mas esse é o engano, porque nós invertemos a ordem, nós nos colocamos como juízes e julgadores do que é bem e mal, certo e errado, quando o parâmetro é a vontade soberana de Deus em nossas vidas. Davi escreveu um dos salmos mais bonitos, maravilhosos, a respeito desse processo. Não vou ler agora, vou ler daqui a pouquinho, que é o Salmo 51. Antes, eu quero falar um pouquinho sobre Salomão, porque faz sentido, né, a história de Salomão diante daquilo que nós estamos falando. Naquele contexto de Davi, de Salomão e de Moisés, a presença do Senhor, ela se dava de forma localizada quando Deus enchia o tabernáculo ou quando Deus enchia, através da sua presença e da sua glória, o templo. Nós vamos ver, por exemplo, quando Deus deu instruções a Moisés para a construção do tabernáculo, que uma vez construído, terminado o tabernáculo, a presença de Deus se fez ali. Né? Se vocês quiserem conferir, Êxodo 42, 34 a 35. Olha só o que diz. Êxodo 42, 34 a 35. É isso, né? 40, perdão. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Salomão sabia disso. Quando Salomão construiu o templo, e esse foi um desejo de Davi, Salomão sabia, ou ele desejava, ou ele queria, que assim que o templo estivesse construído, tal qual foi com Moisés. Moisés construiu o tabernáculo, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Salomão construiu o templo. Qual é a conclusão? A glória do Senhor encherá o templo. Só que antes disso, vejam só qual foi a oração de Salomão. 2 Crônicas 7, versículo 1, começa dizendo que a glória do Senhor encheu o templo. Mas 2 Crônicas, capítulo 6, vai dizer qual foi a oração de Salomão. Antes da glória do Senhor se fazer presente no templo, antes da glória do Senhor poder ser vista por todos da congregação, antes disso, teve uma oração de Salomão. E é essa oração, né, que eu quero que vocês entendam como sendo algo que veio antes da manifestação da glória do Senhor no templo. Não foi uma oração de gratidão, foi uma oração de quebrantamento, de arrependimento. Salomão deixou a sua função de rei e ele se colocou na função de sacerdote e passou a interceder pelos pecados do povo e dos seus próprios. Vamos conferir? Deixa eu ver onde é que está lá. Qual que é o próximo da lista aí, Ju? 2 Crônicas 6. Vamos lá. Eu quero ler o 36. Isso. Olha só, Salomão faz várias orações nesse sentido, mas eu destaquei esse. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, pode prosseguir, e na terra onde forem levados caírem-se e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o coração e toda a sua alma, pode parar, pode voltar lá.
converter, suplicar, cometemos iniquidade de todo o coração e de toda a sua alma. Vou fazer uma pausa aqui para a gente entender arrependimento. Arrependimento não é o seguinte, não devia ter comido aquela coxinha, ela não caiu bem, né? Da próxima vez eu vou ficar só na saladinha, né? Ou então, nossa, acordei tarde demais, me arrependi de ontem à noite ter ficado assistindo o filme até tarde. Não é desse arrependimento que eu estou falando. Não é arrependimento de você chegar assim, poxa, eu fiz direito, devia ter estudado economia, porque o fulano de tal está muito bem mais empregado do que eu. Não é desse tipo de arrependimento que eu estou falando. O arrependimento aqui é do pecado. O arrependimento aqui é conversão. O arrependimento aqui é mudança de rumo. E veja só, esse arrependimento não é assim, Deus, tu sabes. Ah, Deus, olha só, nossa, é verdade, eu contei aquela mentirinha, mas ainda bem que não teve maiores consequências. Ó, Deus, nossa, lembrei de fulano de tal, tenho sido negligente com ele, mas eu tenho certeza que se eu orar, o Senhor vai cuidar dele para mim. Não é esse tipo de arrependimento. Esse arrependimento aqui exige quebrantamento. Esse arrependimento aqui significa que de coração e alma você sentiu o peso, a dor, o incômodo do pecado que você carrega. Esse arrependimento aqui significa que de coração e alma você entende que é errado e você sente que é errado. Esse arrependimento aqui te coloca diante de Deus no sentido de lágrimas, de choro, de dizer, o que eu fiz errado. Não só pequei contra o meu irmão, mas pequei contra ele e contra ti. Esse arrependimento aqui significa dizer, eu errei de tal forma que eu não consigo sair desse lugar, se o Senhor não estender a mão e me levantar do local de pecado. Esse arrependimento significa dizer que você se reconhece como alguém que não é capaz o suficiente de conduzir a tua vida se não for debaixo da assistência e da proteção do Espírito Santo de Deus. Esse arrependimento aqui é o arrependimento que move o coração de Deus, a ponto de dizer, vem para cá, porque eu te perdoo. Pode passar para o 8. Na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste aos teus pais, para que essa cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, o 39, para concluir, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça, perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Essa oração, Salomão repete em várias outras circunstâncias. Salomão ora, inclusive, pelos estrangeiros que estão visitando aquela terra. Salomão se coloca como intercessor e diz ao povo, a Deus, perdoa o teu povo. Mas quando? Quando o povo se quebrantar, quando o povo se colocar diante da presença de Deus. E aí, depois disso, depois dessa oração, é que vem o capítulo 7, versículo 1. Depois, e só depois, o Espírito de Deus enche o templo. Primeiro veio o arrependimento. E quando eu coloquei aqui Salomão como sacerdote, e essa oração que vocês viram aqui, lá no Novo Testamento, quem é o nosso sacerdote? Jesus Cristo. Quem é que intercede junto ao Pai pelos nossos pecados? Jesus Cristo. Aqui nós estamos vendo a prefiguração, a antecipação daquilo que nós vamos ler de forma muito clara lá em Atos 2. A mesma forma, porque Deus não muda, a gente que tenta encontrar desculpas e respostinhas, mas no Antigo Testamento era assim, mas naquela época era diferente. Não, Deus é o mesmo. O que ele pedia naquela época é o mesmo que pede hoje. Um coração contrito, um coração quebrantado, pessoas dispostas a se arrependerem dos seus pecados. Aquilo que era pecado naquela época continua sendo pecado hoje. Aquilo que é pecado hoje já era pecado naquela época. O homem já era o que é hoje, quando foi escrito o Antigo Testamento. O que a gente vê hoje acontecendo na humanidade, na política, na sociedade, não tem nada de novo debaixo da terra ou debaixo do sol, como já dizia Eclesiastes ali, também escrito por Salomão. Mudam as cores, mudam os nomes, muda a velocidade, mas a natureza humana é a mesma, aquela natureza pecaminosa, adâmica, e o Deus de todo o universo continua sendo o mesmo. Esses princípios são imutáveis. E aí, talvez como igreja, a gente fique pensando muito como a igreja contemporânea, naquilo que é o seu ritual, naquilo que é a maneira de se reunir, do culto, e esquece que, na verdade, o princípio do coração derramado continua sendo o mesmo. E aí, nós cantamos aqui
Se a casa estiver vazia da presença de Deus, não adianta nada nós estarmos reunidos. Se nós não buscarmos aqui ou na sua casa, porque a gente vai ver que o templo do Espírito Santo hoje é você, não é esse local físico, nada adianta. Eu vejo às vezes muitos crentes patinando, estagnados, ou até pessoas que, eu senti isso uma vez. Mas depois daquilo passou. Gente, nós acabamos de cantar aqui, né, que voltar ao primeiro amor significa o quê? Arrependimento. Vamos avançar um pouco mais? Eu quero ler com vocês o Salmo 51. Aí sim, né? Era esse, Léo, que você estava esperando? Tá todo mundo esperando? Agora vamos lá no Salmo 51. Aí sim, né? Eu falei, né? Davi foi um cara especial. Ele é especial. A palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito. Não porque ele era sem pecado. Não porque ele não tivesse feito coisas terríveis. Mas por conta disso aqui, ó. Por isso é que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque quando escreveu isso aqui, Davi entendeu, né, o que é necessário para o homem ter relacionamento com Deus. Agora, estou partindo do pressuposto, né, que todos aqui entendem a necessidade e reconhecem a Deus como o Senhor de todas as coisas. Porque há duas formas de você entender isso. Né? A forma dele ser aquele que vai te acolher, te abraçar, ou aquele de quem você sente uma falta, um vazio tão grande que nada consegue suprir. Diz o seguinte, Davi, quando ele sentiu o peso da iniquidade. Mas peraí, vou fazer aqui uma pausa. Pastor, eu não cometi adultério. Pastor, eu não matei ninguém. Pastor, meus filhos estão todos dentro de casa, bem criados, saudáveis. Não tem nenhum filho aqui querendo matar o outro, nem dando golpe, querendo me derrubar. Não é este o princípio. Nós acabamos de ver aqui que quando Salomão faz aquela intercessão, né, ele diz, porque todos pecaram. Romanos, não, Léo? Vai dizer o quê? Que todos pecaram e precisam da misericórdia e da graça de Deus. A Bíblia também diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, porque todos são pecadores. E nós sabemos também, à luz do que diz a palavra de Deus, que quando se trata de pecado, não interessa o grau, a magnitude do pecado que te separa da presença de Deus. Então não adianta você dizer, mas pastor, eu não fiz metade, 10% daquilo que Davi fez. Não interessa. Você também precisa entender que o arrependimento é para você, é para mim, é para qualquer um de nós. Mas pastor, tudo bem, aquilo que eu fiz, eu já confessei diante de Deus e já me arrependi. Eu vou perguntar assim, mas e o pecado de hoje? Não, mas hoje eu não pequei. Será que não? Será que através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos propósitos, né? Ou até mesmo em pensamento, num comentário que é aparentemente ingênuo, não temos algo que nos afasta da presença de Deus? Por quê? Porque o nosso coração se desviou do centro da vontade dele? Será que aquilo que você fez ontem, que aparentemente é ingênuo, né, não é pecado diante do conceito de que te desviou da vontade de Deus, ou de agradar ao Senhor? Né? Aquela fofoquinha, aquela mentirinha branca, né? Aquela murmuração de nada, aquele desejo que às vezes se transforma num ídolo no seu coração, de comprar isso, de comprar aquilo, aquele rancor, aquela mágoa que você guarda de alguém que anos atrás te machucou e você diz, não, daquela pessoa eu não quero mais notícia. Será que tudo isso para você é simplesmente algo que faz parte da vida, quando a Bíblia claramente diz que isso é pecado? Será que a gente precisa chegar ao ponto de que Davi chegou para reconhecer que nós precisamos, sim, da misericórdia, do arrependimento para termos a comunhão plena diante de Deus? Porque quanto mais a gente negar essa verdade, mais distante nós estaremos dele. Quanto mais a gente tentar esconder e tampar e passar uma maquiagem, como Jesus disse a respeito dos fariseus, um sepulcro caiado, né? Nos fantasiarmos de gente bonitinha, de crente bacana, de crente moderno, de crente, né, atualizado das coisas, nós estaremos escondendo a realidade daquilo que nós somos e que a palavra de Deus diz todos os dias para nós que nós somos pecadores. Ainda bem que a mensagem não vai terminar aí, né? Ainda bem, porque há o caminho e aquilo que nós desejamos, como Davi, desejar mais do que tudo. Porque quando Davi conheceu o efeito do pecado, ele pensou,
não há nada melhor do que morar na habitação do Senhor para todo sempre. Isso daqui eu não quero mais viver, porque eu já experimentei o que é o santo lugar. Eu já experimentei o que é ter o tabernáculo cheio da tua presença. Então eu não quero sentir a angústia, a dor, a opressão, a amargura do pecado. Eu quero fazer o caminho de volta para a presença do Senhor. Eu quero abandonar, eu quero deixar para trás. Eu quero dar uma guinada na minha vida e voltar para esse lugar onde eu posso contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Diz ele o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão de suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 3. Pois eu conheço as minhas transgressões. Olha só, eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz. Não precisa ninguém vir apontar o dedo, não. Eu sei o que eu fiz. E no fundo, nós sabemos. E o meu pecado está sempre diante de mim. Por que o pecado está sempre diante dele? Porque ele produz frutos. Porque ele produz consequências, porque ele deixa um rastro. E mesmo assim, quando são aqueles chamados pecados ocultos, a gente vê todas as vezes em que olhamos no espelho. A gente sabe, não precisa ninguém dizer. Prosseguindo. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi aceitando a justiça de Deus, não a própria justiça. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Pode prosseguir. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria, ou seja, a reflexão. Por isso é que ele falou sobre meditar. Por isso é que a gente tem que gastar tempo, diante da presença de Deus, em oração. Por isso é que você tem que ir para o teu secreto, ler a palavra e deixar Deus trabalhar no seu íntimo. É por isso que você precisa do teu momento a sós com Deus. Pode prosseguir no 7. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E o 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse é o coração que se busca diante de Deus. E aí está também a esperança e a promessa. Porque o caminho de arrependimento vai livrar você da dor, da culpa, do remorso, da angústia, das lembranças ruins. E vai colocar o quê? Um coração puro e um espírito inabalável. Esse é o resultado de viver na presença do Senhor. Esse é o resultado de contemplar e adorar a Deus. Esse é o resultado de estar cheio do Espírito Santo. Lá em Gálatas, Paulo vai chamar isso aqui de fruto do Espírito. E a gente vai entender daqui a pouquinho por quê. Quero ler com vocês ainda o verso 17. Pode pular para o 17. João 17. Olha só que lindo. Esse texto aqui é maravilhoso. Isso. Amém. Não. Era o mesmo capítulo, verso 17. Salmo 51, verso 17. Está certo. Aí sim. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram recentemente esse momento, de angústia, de dor, de coração apertado, seja por uma circunstância da vida. E depois que você ora, que você coloca isso diante de Deus, começa como um calorzinho no coração. Uma chama bem pequenininha, como se fosse um fósforo aceso. E de repente vai invadindo, o coração acelera, você sente, o Espírito Santo te confortando daquela dor e daquela angústia. Esse coração quebrantado
ele vai ter sempre prioridade na fila das orações. Né? Não se costuma dizer que quem acorda às 3 da manhã para orar é porque a fila é mais curta, né? Ou você quer furar a fila dos pedidos diante de Deus, apresente-se a Ele com o coração dessa forma. Eu tenho certeza que Ele vai responder. Ele não vai te dar o carro que você quer, necessariamente, ou a casa que você quer, ou trazer o dinheiro do aluguel, ou trazer a cura que você talvez esteja buscando, nem a restauração do relacionamento que talvez você queira. Isso aí pode vir, isso aí faz parte da soberania de Deus no trabalhar da tua vida. Mas o conforto e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, que vale mais do que qualquer ouro e qualquer prata, isso é promessa da palavra de Deus. E aí sim, aí depois que você tiver isso, aí Deus vai cuidar do teu carro, da tua casa, do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua saúde, dos teus bens, do teu relacionamento. Mas sem isso aqui, nada que a terra ou o mundo possa te oferecer vai substituir a presença da glória do Senhor no templo. Glória a Deus. Amém. Ah, pastor, isso aí é Antigo Testamento. Isso aqui é Antigo Testamento. Mas Deus é o mesmo. E a mesma coisa acontece no Novo. Só que antes de ler esse, tem um versículo muito conhecido de vocês, que está lá em 1 Coríntios 7, 2 Crônicas 7 ainda. O verso é o... Qual? É o 14, amor? Vamos ver se é o 14? 2 Crônicas 7. Eita, é o 14, amor. Aí sim, hein? Olha só. Salomão se quebranta diante de Deus, intercede pelo povo, confessa os seus pecados, clama pela presença do Senhor, pede misericórdia a Deus. Deus enche o templo e diz o seguinte: Salomão, eu ouvi a tua oração. Tanto ouvi que vou dizer o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todo mundo, acho que quase todo mundo conhece esse texto, né? Principalmente agora, né, que a gente passou por um período de eleição em que a gente está orando a Deus, continuamos aqui intercedendo pela nossa nação, a gente sempre lembra desse versículo. Mas a gente não pode pegar o versículo e esquecer o que vem antes. Ok, isso aqui é promessa, mas essa promessa está estabelecida numa condicionante. Se o povo se converter, se o povo confessar os pecados, se houver arrependimento. E aqui, quando Deus fala que vai descer dos céus, Ele vai invadir o mundo, o templo e a nossa vida com a sua glória e com a sua justiça, não é com a nossa justiça. E isso aqui é o reconhecimento da soberania de Deus sobre a nossa vida. Mas houve um momento em que isso aconteceu, e é esse momento que eu quero levar já para fechar, já para fechar, não, ainda vai ter muita coisa boa aqui. A Flavinha vai voltar aqui, vai conduzir o período final. Você, pastora. Olha só. Quando Jesus veio, Ele disse claramente, primeiro precedido por João Batista, e depois Ele próprio, que o arrependimento era necessário, porque era chegado o reino dos céus. E Ele viveu o seu ministério aqui, pregando o tempo inteiro o arrependimento dos pecados. E Ele sempre dizia, depois da cura, depois da libertação, vá e não peques mais. Ele perdoou pecados, Ele restaurou a vida das pessoas através do perdão mediante o arrependimento. E Ele morreu, e Ele ressuscitou, e Ele passou ainda um período junto com os discípulos, e realizou mais curas, e realizou mais milagres. Só que antes de subir, Ele disse o seguinte: vocês não vão se dispersar, vocês vão esperar. Vocês vão esperar, porque eu vou aos céus, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E quando eu enviar o Espírito Santo, aí sim vocês serão minhas testemunhas. E aí, quando vocês receberem o Espírito Santo, as coisas vão mudar. E Ele falou, fiquem, para receber o Espírito Santo.
E, de fato, houve um dia maravilhoso, um dia histórico, um dia que nós queremos reviver sempre, que foi o chamado dia, nós conhecemos como o dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo veio, né, e batizou a multidão, e as pessoas falavam em línguas e glorificavam o nome do Senhor, e foi um negócio tão maravilhoso, isso aconteceu de manhã, né, 9 horas da manhã, que as pessoas ficaram chocadas e pensaram, esse povo aí está tudo doidão, está tudo bêbado, passaram a noite na farra e agora estão aí, né, ainda sob efeito de álcool. E aí teve um dos discípulos que disse, opa, não é isso não, espera lá que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. E aí Pedro faz um dos discursos mais lindos e memoráveis lá em Atos, e é esse discurso que eu quero ler para vocês, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando até o presente momento. Porque vocês têm dúvidas de que isso aconteceu? Eu não tenho. Eu também não. Não tenho. Olha só. Atos 2, capítulo 16, a partir do verso 17. Diz o seguinte, aqui na minha versão, pode ser essa daí, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Então, o que vocês estão vendo aqui, já foi prometido lá atrás pelo profeta Joel. Então, está dentro da Bíblia. E aí Pedro cita Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Então, Pedro está dizendo, o que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de uma promessa lá de Joel. Todo mundo conhece esse versículo aqui, não conhece? A gente cita ele praticamente direto nos cursos de família, aí, homem ao máximo, mulher única, casado, a gente fala sobre ele várias vezes, só que a gente não fala do verso anterior, do mesmo Joel. Joel capítulo 2, verso 12. Pode voltar lá, vê se acha aí, Lucas, está fácil. Quando Joel estabeleceu essa promessa, né, em Joel capítulo 2, verso 12, olha só o que ele diz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Depois disso, depois que tiver a conversão do coração, depois que tiver jejum, depois que tiver choro e pranto, depois que tiver quebrantamento, aí sim acontecerá de derramar o Espírito sobre toda a humanidade. O que Pedro estava dizendo é o seguinte, esse povo aqui, que vocês estão vendo recebendo o Espírito Santo, só estão porque passaram, desde que Jesus foi embora, um tempo aqui orando, um tempo jejuando, um tempo quebrantando o coração, um tempo confessando pecado. A gente só pega a promessa e esquece que essa promessa veio porque pagaram um preço. Que preço é esse? O mesmo que Salomão, quando intercedeu pelo povo, o mesmo que Davi, quando escreveu o Salmo 51, não tem atalho, não tem como pular etapa, não tem como usufruir do Espírito Santo derramado, transbordando na sua vida, se não passar pelo processo de arrependimento, de pecado, de confissão, de quebrantamento de coração. Não adianta, Deus não vai brigar com você, Deus não vai te encostar na parede, de constranger, a ponto de você... Poxa, já que está tanto assim, né? Não, é você quem toma a iniciativa de se arrepender. Aquilo que ele podia fazer, de nos oferecer por graça, né? De nos dar até o dom da fé, porque para acreditar até mesmo isso, Deus nos ajuda, ele já fez. Mas é necessário que a gente tome esse passo de desejar a comunhão com Deus, de desejar a presença do Espírito Santo na sua vida. Se a gente não tiver isso como intenção, como objeto, como objetivo ou como projeto de vida, a gente não vai usufruir dessa promessa que foi dada a todos. Ah, não, mas isso aí foi só... Não, foi para todo mundo. Vamos voltar lá para Atos 2. Olha só, Pedro continua dizendo, né, no verso 22. Não, vou passar aqui para o 36. 36. Isso. Pedro explicando para os israelitas. Estejam absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Os discípulos e mais algumas pessoas passaram lá 8 dias, jejuando, orando e aguardando a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, batizou todo mundo, né? Encheu todo mundo do Espírito. Tinha uma galera que estava assistindo e não entendeu nada que estava acontecendo. E perguntou: Pedro, que história é essa? Está todo mundo bêbado? Pedro falou: não, esse pessoal ali recebeu o Espírito Santo através de Jesus, o Cristo que vocês mataram. E vocês são pecadores, e vocês estão fora do caminho. Aí o pessoal perguntou assim: mas Pedro, e agora então? O que a gente faz? Né? O que a gente faz diante de tudo o que você nos disse? Porque parece tão maravilhoso, parece tão extraordinário, que a gente também quer isso, porque qual é o caminho para receber? E aí Pedro diz claramente. Vamos lá para o 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para, remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É difícil entender. Eu estava a perguntar assim: precisa desenhar? Precisa desenhar? Pedro, aquele povo lá recebeu o Espírito Santo. Me explica o que aconteceu. Aquele povo passou um período jejuando, buscando a presença de Deus, quebrantando o coração, recebeu o Espírito Santo. Tá aí a gente. O que a gente precisa fazer para receber? Faz o mesmo. Faz o mesmo. Passa um tempo buscando a presença de Deus, quebrantando o coração, jejuando, pedindo perdão dos pecados, e vocês vão receber o Espírito Santo. Ah, tá, igual o Joel falou? É, igual o Joel falou. Ah, igual Salomão fez? É, igual Salomão fez. Ah, igual aconteceu com Davi? É, igual aconteceu com Davi. Mas então o que mudou? Gente, o que mudou é que agora isso é para todo mundo. Eu, você, estamos todos recebendo a mesma palavra que aquela multidão recebeu de Pedro. Não tem diferença nenhuma. Bom, pode prosseguir, 39. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para o quê? Todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Você está aqui no 39. Você não está naquele primeiro grupo, mas você está aqui, ó. Todos quantos o Senhor Deus chamar. Você foi chamado. Você não está aqui hoje por um acaso. Você não está aqui hoje porque alguém te convidou. Isso é ilusão, né? Isso aí é um instrumento que Deus usou para te trazer e ter contato com a palavra de Deus. Você está aqui hoje porque houve um momento em que Deus olhou para você e disse: esse eu estou chamando para viver coisas sobrenaturais na minha presença. Só por isso. Né? Por conta da misericórdia dele que me alcançou. Alcançou o pastor Rodrigo, fotógrafo agora, a pastora Flavinha, né? Maurício, Mário, cada um de vocês, a mesma graça e o mesmo Espírito Santo. Há algo mais que mudou. Davi, lá no primeiro salmo que a gente leu, ele diz o seguinte: o meu sonho, meu desejo, né, é habitar na casa do Senhor. A presença de Deus estava onde? No templo. Então Davi precisava, na visão dele, estar no templo, porque no templo estava a presença do Senhor. Moisés, quando construiu o tabernáculo cheio da presença de Deus, as pessoas olhavam para o tabernáculo e, eita, Deus está lá no tabernáculo. Moisés, quando subiu a montanha, né, e lá foi ter com Deus, e a montanha pegava fogo, vermelha, como se fosse um vulcão, as pessoas olhavam e falavam assim: epa, eu não vou subir não, vai Moisés, porque lá está a presença de Deus, e se eu for lá, eu vou ser consumido. Salomão, quando orou para que Deus enchesse o templo com a sua presença. Você já sabe onde eu quero chegar, né? Onde é o templo hoje? Você.
você. Não olha para mim não olha para o pastor Rodrigo, nem Flavinha, não olha para esse lugar aqui não. O templo é você. A igreja hoje é você. A iniciativa de encher o templo é sua. Quem tem que convidar Jesus, né, através do Espírito Santo, a invadir a sua vida não sou eu, nem a pastora Flavinha, nem o pastor Rodrigo, nem nenhum outro ser humano na face da terra. Esse caminho já foi rompido por Jesus. Você tem acesso a esse templo hoje, aqui e agora, se quiser e se desejar. Ou se quando você estiver no teu quarto, sozinho, no momento de angústia, você também tem esse mesmo acesso. Ou quando você pecar, e pecar feio, e pecar assim, dolorosamente, e se arrepender e tiver o coração contrito, você tem esse mesmo acesso, o mesmo caminho. O arrependimento que nos é oferecido é o mesmo, porque o único caminho que ainda tinha de obstáculo entre nós e a presença de Deus foi rompido. Não é à toa que quando Jesus morreu e ressuscitou, né, o véu foi rasgado de cima a baixo, ali simbolizando o quê? Que não era mais o templo físico, a habitação do Espírito Santo de Deus. Hoje, isso se faz dentro de nós. Tem versículo para isso? Tem versículo para isso. Vamos lá? Muito bem. Eita, tem tanto versículo lindo aqui. Onde é que eu botei, gente? Chega uma hora que a gente até perde aqui a sequência, né? Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Coríntios. 2 Coríntios. Aliás, 2ª ou 1ª. Está tão pequenininho aqui, que eu já nem leio mais. 3, 1 é 3. Isso. Isso, 3,16. Pode colocar lá. Paulo dizendo: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Na minha tradução, fala em templo, mas pode colocar 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A presença, né, ou a habitação do Espírito Santo, agora é... Não, Crônicas não, era só até aí. Não, ainda não. Pode ser também, tem vários. Tá? Há um versículo, esse versículo é que eu vou citar, porque eu sei que a minha esposa gosta muito dele, a pastora Flavinha também, e eu acho que ele é poético. Poético. A Bíblia é poesia. A Bíblia é poesia. Glória a Deus. E esse texto ele é muito, muito especial. Só que eu queria que você já daqui para frente mudasse a perspectiva da tua participação no culto. Tá? Esqueça um pouco de mim. Esqueça um pouco de mim. Esqueça um pouco da pessoa que está do seu lado. Esqueça o celular, isso, Mari, esqueça a anotação. Esqueça o que você vai fazer depois do culto. Né? Eu sei que tem gente aí, talvez olhando o relógio, pensando que vai dar tempo, né, de acompanhar as programações do dia. Esqueça o arroz e o feijão, né? Se o feijão está lá na panela de pressão cozinhando. Esqueça tudo isso. Esqueça de mim, esqueça da minha voz. Pense que os louvores que nós cantamos aqui e o que a pastora Flavinha conduziu na nossa oração foi para dizer para vocês o que a palavra diz. Que as promessas do Senhor, que são muito mais importantes do que esse momento passageiro aqui, estão à disposição de vocês. A glória
que nós temos a contemplar da presença de Deus, ela não se limita a essa nossa existência. Ela se estende para a eternidade. Eu não sei como você pensa a eternidade. Eu não sei como você pensa as questões de morte e vida. Né? Há momentos na nossa vida em que a gente é obrigado a pensar sobre isso. É obrigado a pensar sobre a razão da nossa vida, da nossa existência. Mas ainda bem que Deus nos oferece contemplar a presença dele na eternidade. A parte dele foi feita pela morte e ressurreição de Jesus. Mas há uma decisão que você precisa tomar todos os dias. Uma delas é de reconhecer Jesus como seu legítimo Salvador e único Salvador, como sendo aquele que rompeu o caminho, aquele que conseguiu vencer a morte. Essa é a primeira decisão. Mas se você já fez essa decisão, eu te convido a fazer outra decisão diária. Quer se arrepender diante de Deus. Se arrepender da sua condição humana, se arrepender da sua condição falha, se arrepender de ser uma pessoa egoísta, como todos nós somos, se arrepender de colocar desejos diante ou na frente da comunhão com Deus, se arrepender de tanta coisa. Eu não saberia nominar aqui, eu posso exemplificar, pelo menos, daquilo que é para mim, porque eu já sei do que eu tenho que me arrepender. E eu sei que amanhã eu terei novos pecados para me arrepender e assim por diante. Mas não quero que você peça para que Deus te revele nesse momento. Eu te peço que faça uma oração semelhante, ao que Davi fez, de que Deus sonde o seu coração. No Salmo 139, que diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. A nossa condição de pecador, ela é tão intensa que até nos impede de ver dentro de nós o que há de errado. A nossa cegueira espiritual, ela é tão forte pela nossa carnalidade que a gente não consegue ver o que está de errado dentro de nós. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos revela que precisamos mudar. É Ele que diz a nós onde nós erramos. Também não me interessa aqui saber se o teu pecado é grande, pequeno, médio, se você está nele, se ele está no teu passado. Também não é, isso é você e o Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa eu sei, que todos nós, sem exceção, precisamos desse processo de quebrantamento e de confissão. E queria que você orasse aí, você e Deus no seu cantinho. Vou parar de falar para não atrapalhar o teu momento com Deus. Léo, deixa Deus te usar aí. Eu quero que você comece a cantar bem baixinho um cântico. E eu vou pedir, como eu disse mais cedo, a pastora Flavinha vir aqui na frente. Nós vamos conduzir aqui um período. Vocês não deviam nem ter sentado, é melhor ter ficado aqui na frente. Eu quero que você venha aqui de novo. Eu quero que você venha aqui de novo, porque nós vamos ter um momento aqui de... Se você quiser ficar de joelho, quiser ficar em pé, se quiser chorar, isso aí é você e Deus. Mas se o Espírito Santo te revelou alguma coisa, quero que você venha entregar aqui. Não é para mim, nem para a pastora Flavinha. Pastor Rodrigo, vem aqui também. Mas é com Deus, é você e Deus.
E Isaías 55, melhor dizendo, diz o seguinte: que o ímpio abandone o seu caminho mau e o homem os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será a glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós nessa manhã e nos faça transbordar em fruto, em dons, e que nós possamos nessa igreja e na igreja de Jesus Cristo dar testemunho daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Amém?